aí, galerinha, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre bioquímica celular e vamos falar aí sobre os lipídios. Gente, como nós sabemos, os lipídios são os óleos e são as banhas, não é isso? As gorduras. Mas bioquimicamente, o que são os lipídios? Os lipídios, gente, são substâncias orgânicas insolúveis em água e solúveis apenas em solventes orgânicos apolares, como por exemplo o éter e o cloroformo. Os lipídios, gente, podem apresentar várias funções biológicas, né? Destacando, por exemplo, o fornecimento de energia, já que os lipídios podem ser estocados pelo nosso corpo, né? Como reserva energética. Entram também na composição química das membranas biológicas, ou seja, das membranas celulares. Atuam, gente, como moléculas precursoras dos hormônios sexuais e dos sais biliares. Sais biliares esses que entram na composição da bile, que tem como função básica emulsificar a gordura no nosso processo de digestão, certo? Outras funções importantes dos lipídios, gente, é o transporte e a absorção de vitaminas. Vitaminas essas do grupo das lipossolúveis, aí do grupo QEDA, vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A, ok? Atuam, gente, como isolantes elétricos, certo? Aí entrando na composição da bainha de mielina dos neurônios, que são células que conduzem os impulsos nervosos, os impulsos elétricos. Então elas auxiliam os impulsos elétricos, auxiliando aí como isolante elétrico nessas células, beleza? Outra função importante, gente, é de isolante térmico, facilitando a vida aí dos animais que vivem em ambientes frios, certo? Porque a capa de gordura presente nesses animais impede seu congelamento. Atuam também, gente, como isolantes físicos, certo? Dando suporte mecânico aí. Por exemplo, quando nós caímos ou tropeçamos, esses lipídios atuam de forma a amortecer a queda aí e impedindo que nós possamos quebrar ossos ou se machucar de forma mais severa, ok? Gente, atuam também na impermeabilização de substâncias, como por exemplo, gente, em algumas folhas de alguns vegetais, formando aí uma capa protetora impedindo a perda de água por evaporação nesses organismos. Vamos lá. Os lipídios, eles podem ser agrupados, gente, em alguns componentes, como por exemplo, os glicerídeos, os cerídeos, os esteroides, os carotenoides e os fosfolipídios. Mas para entender os glicerídeos, antes vamos saber o que é um ácido graxo. Um ácido graxo, gente, é uma cadeia carbônica longa ligada a um ácido carboxílico, ok? Formando o que a gente entende aí por ácido graxo. Esses ácidos graxos, gente, eles podem ser insaturados, quando possuem ligações duplas entre seus átomos de carbono de suas moléculas, ou saturados, quando não possuem ligações duplas entre seus átomos de carbono de suas moléculas. Os ácidos graxos insaturados, eles são líquidos em temperatura ambiente, formando aí os óleos, e geralmente, em sua grande maioria, são de origem vegetal. Já os ácidos graxos saturados, eles são sólidos em temperatura ambiente, ok? Formando aí, gente, as banhas, que na maioria das vezes é de origem animal. Então, olha só, como a gente já sabe que um glicerídeo, certo? Ele é formado pelo ácido graxo. A gente sabe também agora que quando esse ácido graxo se liga ao glicerol, que é um triálcool, forma então o glicerídeo, certo? E dependendo da quantidade de ácido graxo, esse glicerídeo pode ser classificado como monoglicerídeo, diglicerídeo ou
triglicerídeo. Nós temos aqui, gente, a formação de um triglicerídeo. Note as cadeias de ácidos graxos aqui. Nós temos 3. Essas 3 cadeias se ligam a esse triálcool que é o glicerol. Durante essa ligação, gente, ocorre a formação de água. Logo, é uma síntese por desidratação, formando aqui o nosso triglicerídeo. Nós ouvimos falar muito sobre os triglicerídeos como danosos à nossa saúde. Essas moléculas são muito grandes e é difícil a sua mobilidade no sangue, né, gente? Então ela pode estar associada aí aos infartos, né? Quando nós temos uma placa de gordura que impede a passagem de sangue, ok? Então vamos lá. Quais são, gente, aí as caracterizações dos glicerídeos? Como a gente já falou, são ácidos graxos insaturados, os que são óleos em temperatura ambiente, ou seja, são líquidos em temperatura ambiente, ok? E os saturados, certo? Formam aí as gorduras, as banhas, né? Que são sólidos a temperatura ambiente. Mas, quais são as funções dos glicerídeos? Bem, gente, como função básica dos glicerídeos, nós temos aí a reserva energética, encontrado nas sementes oleaginosas, né? E encontrados, gente, também no tecido adiposo animal, formando aí as banhas, o tocinho, né? Esse tocinho, quando a gente acrescenta sal e faz o processo de defumação, forma aí o bacon, que muitos de vocês adoram, né? Só que não é muito legal comer em excesso, certo, gente? Bora lá, vamos falar então sobre as ceras. O que é uma cera, professor? Cera, gente, ela pertence ao grupo dos cerídeos, certo? Ela é formada por uma molécula de álcool, nesse caso não é o glicerol, unida, gente, a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Quais são as propriedades dela, professor? Vamos lá, são sólidos a temperatura ambiente e são insolúveis em água também, ok? Seu ponto de fusão é maior que a dos glicerídeos e elas são utilizadas aí como estrutura. Tá vendo a abelhinha aí, gente, formando o fagozinho de mel? Essa estruturazinha aqui, gente, é formada por cera, ok? Produzida pela coleguinha abelha. Gente, vamos lá então. Funções. O cerume, né, do nosso ouvido, que impede a entrada de agentes estranhos, né? Geralmente esses agentes são encontrados na água e essa cera impermeabiliza os nossos ouvidos para impedir que a água entre e leve micro-organismos lá para o nosso ouvido, ok, gente? Também reverte as folhas, como eu tinha falado, impedindo aí a evaporação excessiva de água. E nas aves, gente, certo? Existem algumas glândulas aí, certo? Do bico, que produzem essas ceras e tem como função básica a impermeabilização das penas em aves aquáticas como o pato, o marreco, beleza? Os esteroides, outro grupo de lipídios, gente, são formados por átomos de carbono ligados entre si. E essa ligação entre si, gente, formam aí estruturas em formas de anéis, ok? Que lá no segundo ano, quando vocês estiverem estudando química orgânica, vão estudar aí a importância desses anéis. Vamos lá. Qual a função, então, gente, dos esteroides? Bem, gente, para falar dos esteroides, vamos falar do principal representante deles, que é o colesterol. Então, vamos lá. Sobre o colesterol, a gente ouve falar que ele é mal, né, gente? É ruim ter colesterol. Na verdade, gente, o ruim é ter colesterol em excesso. Porque o colesterol, ele não é bom, ele é maravilhoso. Professor, qual é a função básica do colesterol? Bem, gente, nas nossas células animais, o colesterol aí, certo? Está atuando, auxiliando na formação da composição das nossas membranas, certo? Lembrando que ele não está presente em organismos vegetais, apenas em organismos animais. E nos animais, quais seriam as outras funções desse colesterol? Então, a produção da bile,
como a gente tinha falado, né? Que auxilia aí, gente, na emulsificação de gorduras do nosso processo de digestão. Também, gente, atua como precursor da vitamina D, o calciferol, e no caso aí, ó, evita o raquitismo, né? Uma deformação óssea que impede o nosso crescimento. Ok, então vamos lá. Precursor também, gente, dos hormônios sexuais, a testosterona, o estrógeno e a progesterona, certo? Também é um precursor, gente, dos hormônios das suprarrenais, como o cortisol e a aldosterona. Vamos lá. Vamos falar agora sobre essa questão de dizer que o colesterol é bom ou o colesterol é ruim. Na verdade, gente, não existe colesterol bom ou colesterol ruim. O que existe, certo, é o excesso que pode ser encarado como algo ruim para o nosso corpo, beleza? E existem proteínas, no caso lipoproteínas, que transportam o colesterol no nosso sangue, ok? Então, se eu fizer um exame de sangue e detectar uma dessas proteínas, certo? E uma delas que está ligada à questão ruim do colesterol, se ela estiver em grandes quantidades no nosso sangue, aí pode-se dizer que nós temos um problema. Então vamos lá, vamos detalhar aí direitinho. Existe uma lipoproteína chamada HDL, que está associada aí, né, ao nosso conhecimento em relação a dizer que é um colesterol bom. Mas vamos lá ver como é que isso é de fato. Então, olha só, as lipoproteínas de alta densidade, no caso a HDL, certo? Lipoprotein High Density, no inglês, são transportadores de fosfolipídios, ok, gente? Mas podem transportar o colesterol quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue. Essas proteínas captam o excesso do colesterol do sangue e transportam até o fígado, onde serão eliminadas juntamente com a bile, ok? Beleza? Então, olha só. Essas proteínas têm como função básica capturar o colesterol e levar até o fígado, beleza? E assim, gente, esse colesterol sai da nossa circulação sanguínea e deixa de ser um malefício. Por isso, o HDL está associado ao colesterol bom, ok? Já a LDL, que está associado ao colesterol ruim, o que acontece? O colesterol é transportado pelo sangue na forma da lipoproteína de baixa densidade, ou seja, lipoprotein de low densidade, de inglês, ok? Em excesso no sangue, o LDL se oxida e passa a se depositar na parede dos vasos sanguíneos, ocasionando a aterosclerose, que é o enrijecimento dos vasos, ok, gente? Isso é muito ruim, certo? Por isso aí. Então vamos lá, os macetezinhos que o tio falou em sala. HDL é bom e o LDL se liga. Logo, Deus leva. Ou então, L de Luim, como é que o Cebolinha fala? Ruim. Luim. Então, fica a dica. Galera, e os fosfolipídios, certo, gente? Os fosfolipídios são ácidos graxos ligados a grupos fosfóricos, certo? Quando ocorre essa ligação, gente, essa extremidade aqui da cadeia, certo? Consiste numa estrutura apolar, certo? E a parte ligada, gente, ao grupamento fosfórico, certo? É onde se encontra a extremidade polar. Por isso, os nossos fosfolipídios, eles podem ser moléculas apolares e polares ao mesmo tempo, ok? Professor, qual seria a mais importante função dos fosfolipídios? Gente, eles compõem as nossas membranas celulares, tanto animal como vegetal. É o principal componente das membranas, não esqueçam, beleza, meu povo? Por último, vamos falar sobre os carotenoides. Professor, o que seriam os carotenoides? Gente, são pigmentos que promovem a cor dos vegetais, ok?
que promovem as cores aí diferentes nos vegetais. Cores essas como o vermelho, certo? Laranja, o amarelo. Eles, gente, auxiliam no processo de fotossíntese, beleza? Mas para os animais, certo? Existe um carotenoide conhecido como beta-caroteno, certo? Presente, por exemplo, aí na cenoura. E ele é o precursor, gente, da vitamina A, que é o retinol. Bem, pelo nome já está dizendo qual é a função do retinol, certo? Auxiliar na manutenção, gente, da nossa visão, da nossa retina, ok? Então é importantíssimo para a nossa saúde visual, ok? A vitamina A, que é um carotenoide. Bem, gente, ficamos por aqui com a nossa aula sobre lipídios. Na próxima semana vamos falar sobre os aminoácidos e as proteínas para dar continuidade aos nossos estudos. Então, fiquem em paz e o tio vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Valeu!